Pode? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando o primeiro Veias Abertas de 2021. Às vezes eu confundo a data, porque a gente ainda fica começo de ano 2020, 2021. Mas a gente já tem que começar falando que esse ano vai ser um grande ano para a América Latina, um grande ano político para a América Latina. E antes de a gente começar falando desses acontecimentos políticos, eu queria trazer um pouco, perguntar para o Amaury, já que eu estou aqui presa nessa ilha cheia de gelo e pragas, como está a América Latina? Olha, está uma delícia. Na verdade, um clima delicioso. Bom saber, né? Eu estou em Santa Marta, na Colômbia, no Caribe colombiano, o lugar onde faleceu Simão Bolívar, uma das cidades mais antigas do nosso continente, e uma ilha muito bonita, uma baía muito bonita, que é onde nasceu, na região onde nasceu Gabriel Garcia Marques, né, o nosso querido Gabo. Aqui eu estou praticamente em Macondo. Então, eu quero te fazer um pouco de inveja. Está uma delícia o clima aqui, apesar de eu não pegar uma praia, mas dá para curtir o sol. E aqui está nevando, então olha que legal. Olha, não tem sol, não tem nem luz do dia eu tenho aqui, né? Fazer o quê? Mas eu queria perguntar para você, já que eu falei que eu estou presa nessa ilha de pragas, o mundo todo está preso em um mundo, né, cheio de pragas nesse momento. Como é que você está vendo essa situação do Covid na América Latina? Como é que você está vendo como os países estão lidando com isso? O que os países estão fazendo a respeito disso? Bom, inicialmente há uma diferença brutal no tratamento, no caso do Brasil, da Argentina, da Venezuela, do México, apesar que agora o Brasil acaba de anunciar a sua própria produção da sua vacina, né? A gente tem, no caso do México, da Argentina, a aplicação da vacina, só que o Brasil, claro, o Instituto Butantan encontrou a vacina, porém, no Brasil não há previsão, né, ainda, um planejamento para aplicá-la. No caso da América Latina, há o que eles chamam em espanhol rebrote, né? Dá um pico também, que nem no Brasil, de contágios e de mortes, que em muitos países já praticamente colapsaram o sistema de saúde, e agora as pessoas voltam a morrer nas suas casas, voltam a denunciar através das redes sociais que não há atendimento, e apesar dos governos tiveram basicamente alguns meses que poderiam ter se preparado, todo mundo sabia que ia acontecer esse rebrote, né? Essa segunda onda do contágio, que é complicada. E também na Colômbia, por exemplo, já foi detectada a chegada da nova cepa, né? Daquele novo vírus aí que está muito perto de você, na Inglaterra, de uma variação do Covid-19. Então, a situação há muita tensão, e gerando também crises políticas nos países. Por exemplo, no caso da Colômbia, a prefeita de Bogotá, Cláudia López, uma pseudo-lideresa da esquerda colombiana, porque ela não é de esquerda, apesar dela ter uma política muito importante e influente no país, ela, no meio da crise do Covid, depois de ela ter anunciado alerta vermelho, ela com a sua esposa foram passar férias na Costa Rica, gerando uma crise política tremenda no país. Ela teve que deixar as férias e voltar para Bogotá para tentar gerenciar um pouco essa crise, mas a situação é muito grave, já um colapso, como te falei, do sistema de saúde praticamente em todo o país. O Equador também, o Chile também apresenta um problema grave. No caso do Equador é complicado porque vai ter eleição em umas 3 semanas, dia 7 de fevereiro, então há uma tentativa, inclusive, da direita de querer adiar a eleição, justificando essa segunda fase do Covid. Eu acho interessante a gente mencionar, por exemplo, como as sanções impostas pela Europa, pelos Estados Unidos, estão afetando, né, o acesso à vacina. Eu gosto muito de falar da questão da Venezuela com o banco COVAX, né, que a Venezuela tentou pagar, inclusive, sua entrada para o banco e teve sua entrada negada, né, por conta de sanções impostas pelos Estados Unidos. Então, mais uma vez, para aqueles que falam que Donald Trump é melhor do que Joe Biden, que é melhor do que não sei quem, porque ele não colocou exércitos para matar pessoas na América Latina com exércitos, ele está matando as pessoas com essas sanções.
Então, ninguém é legal lá. Eu acho que essa é a lição que fica, né? Mas pelo menos agora, né, o grupo, né, o bloco ALBA TCP tem em vista um banco de vacinas, e eu acho que isso também é uma grande conquista. Afinal de contas, os testes da vacina Soberana 2 em Cuba estão indo super bem, né, Amaury? Eu acho que é um exemplo, né, daquilo que deveria ter sido, para aquilo que nasceu a Unasul, né? Essa União das Nações Sul-Americanas tinha como objetivo realmente uma integração do nosso continente para também enfrentar esse tipo de crise que a gente está vivendo com o Covid. Então, muito provavelmente, se o Unasul tivesse instalada, funcionando, como ela tinha sido concebida, independente dos países que tivessem governos de direita, sem dúvida alguma, todo o nosso continente já teria a vacina e já estaria aplicando. Independente que um ou outro país sofresse algum tipo de bloqueio econômico, já que esse era o objetivo. A integração da América Latina tem como objetivo, principalmente, a proteção do desenvolvimento e do bem-estar das suas populações. Né? Muito mais do que proteger um projeto político ou um Estado, é a proteção da população e do nosso continente. Porque se você tem um país onde há fome, onde há dificuldades geradas por um bloqueio econômico, você vai ter uma migração como ocorreu com a diáspora venezuelana, que afetou tanta gente e também traz esse contágio por nossas fronteiras, apesar de você tentar fechá-las. Hoje em dia, você sabe que é só atravessar uma ponte, um rio, você está dentro do país, e essa tentativa de bloqueio através da fronteira do Covid é impossível. Então, se a Unasul estivesse funcionando, ela estaria fazendo exatamente o que está fazendo a ALBA-TCP, né? A ALBA, que é a organização dos países, que é a oposição da ALCA, né? Da finada ALCA, que é a área de livre comércio das Américas, que é a área bolivariana, né? Que tem a ALBA, né? No sentido, foi um nome criado pelo Fidel Castro com o Chávez, onde eles pensaram numa agrupação de países que tivesse em si a emancipação como uma linha transversal nos processos. Então, atualmente, os fundadores foram Equador, a Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia. E agora, Equador se retirou, né? Mas os outros países aí voltando a Bolívia, inclusive o Choquehuanca, o atual vice-presidente da Bolívia, ele era o secretário-geral da ALBA. Então, eles criaram, sim, uma capacidade de distribuir entre os países, que são principalmente os países afetados pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos, instalaram uma capacidade de poder se ajudar, esse processo de solidariedade, né? Porque não tem um interesse comercial no final, não uma grande indústria privada dos Estados Unidos ou da Europa, que, na verdade, tem uma reserva de mercado, que está vendendo vacina, e aí tem um Estado negociando. Não, você tem um processo realmente de integração entre os Estados, processo colaborativo, de solidariedade, para ajudar aqueles países e aquelas regiões que vão ter mais dificuldade, ou que deveriam ter mais dificuldade, né? Quando, na verdade, Cuba é um dos principais produtores e fabricantes e desenvolvedores de remédios do mundo, né? A biotecnologia cubana é extremamente desenvolvida, inclusive lembrando que na China eles usavam remédio cubano, né? A China, quando estourou o tema do coronavírus, até descobrirem a vacina, o remédio mais efetivo para combater o coronavírus era o remédio cubano. Eu acho que você deu uma deixa para eu trazer um tema que foi meio polêmico aqui. O seguinte, há umas 2 semanas atrás, um médico sanitarista que faz parte do governo da província de Buenos Aires, o Jorge Rachid, ele deu uma declaração falando da questão da vacina da Pfizer na Argentina, dizendo que a Argentina não ia comprar a vacina da Pfizer, ia comprar a Sputnik, que é a vacina que eles já estão até aplicando lá na Argentina e na Bolívia também, porque a Pfizer estava exigindo várias coisas que saíam, né, do que compete uma empresa médica exigir, inclusive explorar as geleiras da Argentina e também ter direitos à pesca. E aí muita gente me ficou assim super brava comigo quando eu trouxe esse tema, né, em rede social, falando que eu estava alimentando teoria conspiratória, sendo que a Pfizer é dona, faz parte, né, de um grande conglomerado de empresas, e uma dessas empresas que é dona, né, também da Pfizer
é dona da maior empresa de aquicultura do mundo, que faz remédios para essas fazendas de peixe. Então, quer dizer, é um mercado assim lucrativo. Porque a maioria das pessoas não está entendendo que muitas dessas corporações, por isso que é importante esse banco de vacinas da Alba TCP, muitas dessas corporações vão usar dessa pandemia, dessa situação trágica, para conseguir lucrar o máximo possível, para conseguir não só lucrar em cima das vacinas, mas conseguir lucrar no futuro dessas empresas, né? E eu achei muito interessante essa fala dele falar que o que essas empresas estão tentando fazer novamente é tipo um colonialismo médico, né? Então isso também não é uma coisa que estranha a história. Nós temos vários exemplos de quando empresas farmacológicas usaram povos do sul global ou minorias étnicas para experimentação médica. Então isso também não é assim muito absurdo a gente ver que eles estão exigindo: a gente dá vacina para vocês, se vocês derem tudo que a gente quer. E a Argentina teve a coragem, né, de dizer não, o que me preocupa muito em relação a outros países da América Latina, que a gente sabe que eles não precisam nem pedir para o pessoal já dar as coisas, né? A chantagem da globalização. Como você bem explicou, são empresas, na verdade, hoje muito dificilmente uma grande corporação, independente do setor onde ela opere, ela simplesmente depende dela mesma. Ela é sempre parte de um conglomerado que é subordinado a um grande sistema financeiro, que são os donos, na verdade, das ações e das empresas e dessas holdings que tem desde, sei lá, atuam na área da educação, na área da saúde, desenvolvimento de tecnologia, entretenimento, em todas as áreas. E, bom, o presidente Alberto Fernandes, ele também sempre foi muito radical nesse processo de independência, no processo de decisão da Argentina. A gente viu isso, inclusive, na negociação com o FMI para chegar num acordo que permitisse a Argentina pagar a dívida, né, cumprir com a dívida, apesar dela ser absurda e obscena. O presidente Alberto Fernandes sempre disse ao mercado mundial que ele, apesar de ele herdar essa dívida, ele pagaria, né, e que ele deveria pagar, porém, deveria melhorar as condições. Então, no caso da Argentina atuando enfrentando esse mercado financeiro através da Pfizer, novamente parou o carro, como a gente fala em espanhol, para impedir que a Argentina tivesse subordinado esse processo. E a Sputnik, que é essa vacina inventada, foi a primeira vacina, na verdade, anunciada e aplicada no planeta. Ela é russa, ela é de origem russa, inclusive há um convênio entre a Rússia e a Argentina, e o presidente Alberto enviou um emissário encarregado justamente de tratar e trazer todas essas vacinas o mais rapidamente para poder aplicar na população, num protocolo, obviamente, atendendo os públicos vulneráveis, os adultos maiores. Lembrando que a Argentina foi o país que teve o maior tempo que as pessoas tiveram que ficar em casa, com tudo fechado, a economia, eles chegaram a 100 dias praticamente, com tudo, absolutamente tudo fechado, 100 dias ininterruptos, e o governo argentino ajudando a pagar o salário dos empregados para que as empresas não mandassem embora, dando subsídio para aquelas empresas que precisavam de liquidez, mandou suspender todo tipo de cobrança de banco a qualquer empresa, também a cobrança de serviços bancários. Ninguém poderia ser despejado da sua casa se não tivesse como pagar aluguel, e nenhuma empresa seria também despejada, no caso não conseguisse pagar aluguel do seu escritório ou do lugar onde ela operasse. Então, ele fez uma ação de contenção que ajudou muito, inclusive, a conter a quantidade de contágios na Argentina, já que as pessoas realmente puderam ficar em casa com um volume de subsídio maior do que a gente viu em outros países da América Latina. É importante, né, além da gente falar da questão médica do Covid, que o Covid significou para a economia da América Latina, que em 2020, infelizmente, retraiu, né, contraiu em 8%. Então, assim, esse ano vai ser um ano de várias eleições na América Latina. As pessoas já estão revoltadas com a situação econômica, estão revoltadas com essa situação da pandemia, estão revoltadas, muitas dessas pessoas, com o fato de que os governos não estão dando uma atenção ao povo, né? E isso está causando episódios isolados, mas não tão isolados assim, né? De convulsões sociais. Aí, você acha que realmente
a Covid, toda essa questão vai influenciar no resultado das eleições dentro, né, desse quadro da América Latina? Olha, ela vai influenciar não apenas pela revolta que ela possa gerar devido a um problema, uma crise econômica, uma crise sanitária, mas também na dinâmica da eleição, né? Porque o Covid fez com que as pessoas ficassem em casa, fez com que as pessoas se distanciassem e modificou a dinâmica social. Então, há um impacto direto no processo de publicidade ou da comunicação ou da mobilização durante o processo eleitoral. É muito comum a gente ter aquelas carreatas, porta a porta, grandes eventos, encontros, marchas, tudo isso, obviamente, acaba sendo afetado pelo processo do Covid. Eu estive no Equador, né, faz um mês e meio, mais ou menos, acompanhando Andrés Arauz, candidato da Revolução Cidadã, do presidente Rafael Correa, e lá, apesar do pedido, né, por parte do governo, do Conselho Nacional Eleitoral, e apesar de todo o tema da biossegurança, você teve uma saída nas ruas, uma grande mobilização espontânea, as pessoas decidiram se arriscar a se contagiar, mas elas preferiram sair da rua, realmente fazer campanha, apoiar o Andrés, porque a situação econômica do país é terrível, né? Como você disse, há um crescimento negativo, né? Alguns economistas falam de crescimento negativo de 8 pontos, mas a previsão para 2021 é que seja de 11 pontos. Seria o pior indicador econômico da história da humanidade desde que está sendo contado, desde que a economia está gerando esse registro de indicadores, né? A pior crise havia sido na crise dos anos 20, e agora a América Latina vai superar isso. A situação é muito complicada. A CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que tem sede no Chile, que é um organismo da ONU, a CEPAL está indicando que haverá uma crise econômica grave, porém, que as principais pessoas afetadas vão ser as mulheres negras e indígenas do nosso continente, já que na maioria dos lares populares, dos bairros populares e das áreas rurais do nosso continente, basicamente, as chefes de família são mulheres indígenas e negras, e são sempre elas que acabam pagando mais ainda esse tipo de crise econômica. Então, haverá uma dificuldade muito grande na recuperação do emprego e principalmente da renda desses públicos no nosso continente. E é muito, muito, muito importante que os governos desenvolvam projetos e ações específicas para poder cobrir essas necessidades, já que não só o desemprego vai disparar, como vai disparar a questão da desnutrição infantil e, indudablemente, vai disparar também os índices de violência no nosso continente, né? É muito vinculado esse decrescimento econômico, a pobreza, o desemprego, ao aumento de indicadores de violência. Então, a gente, num continente tão desigual, o mais desigual do mundo, sabe para onde isso vai chegar. Os indicadores dizem que pelo menos 40 milhões de pessoas vão entrar, né, na linha da pobreza agora em 2021, em virtude da pandemia na América Latina. Isso é realmente muito preocupante. E você acha, assim, como é que está a situação no Equador, que vai ser o primeiro, né, dos países latino-americanos, dos muitos que vão ter eleição esse ano, a ir para as urnas? Eu acho que a situação... Bom, no sentido eleitoral, está acontecendo. Acabou de ser destituído todo o Conselho Nacional Eleitoral. Olha só. O Conselho Nacional Eleitoral, o Equador tem um sistema... o país não é dividido em poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, senão ele é dividido em 5 funções, porque segundo a Constituição equatoriana, o poder emana do povo. Então, o que o Estado tem são funções para cumprir esse mandato popular. Então, uma delas é a função eleitoral. E essa função eleitoral, você tem o Tribunal Eleitoral e o Conselho Nacional Eleitoral. Então, o Tribunal destituiu todos os membros do Conselho Nacional Eleitoral, com a justificativa de que o Conselho não havia cumprido com uma determinação do Tribunal, e ele cortou a cabeça de todo o organismo que é responsável pela administração da eleição, pela operação do processo eleitoral, faltando 3 semanas para o primeiro turno do Equador.
foram destituídos todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional Eleitoral. Então, obviamente, isso gera mais inestabilidade que já vive o país, e sabemos que há uma atitude absolutamente política orientada a afetar a Revolução Cidadã, né, o movimento do presidente Rafael Correa, que lidera as pesquisas nesse momento. Andrés Arauz está com uma média, as pesquisas variam, né, mas vamos falar uma média mais ou menos de 30 a 35 pontos nas pesquisas. Alguns falam que ele está com 25, mas a gente pode ficar com 30 pontos, ele precisa de 40 para ganhar no primeiro turno. E há um processo importante aí nesse sentido, porque, claro, o Covid afeta a dinâmica da eleição, porém, a presença da Revolução Cidadã nas redes sociais é muito potente, é muito forte, que ajuda um pouco a equilibrar essa ausência da grande mobilização social. O Andrés Arauz, ele é um homem muito jovem, tem 35 anos, ele aposta também na participação dele através agora vão acontecer no Equador a série de debates presidenciais que são muito importantes para ajudar a se fazer conhecido, né? Um candidato desconhecido ainda na população equatoriana, imagina, ele desconhecido, já tem 30% da intenção de voto, porém, ele muito provavelmente consiga disparar essa intenção de voto a partir da participação dele nos debates. Vamos ver como é que vai ser e se o progressismo retorna à presidência da República pela via democrática. E o vizinho, né, o Peru, que é um país que está passando por diversos problemas, não só para lidar com a pandemia, mas com a continuação do lawfare, né, da América Latina também atingindo o Peru, também vai entrar, né, vai começar seu processo de campanha, seu processo eleitoral. Você acha que, em virtude de todo o quadro que eles estão passando de convulsões sociais, da revolta popular e da revolta da classe política também com tudo que está acontecendo, você acha que as eleições lá vão transcorrer pacificamente ou você acha que vai ter algum problema? Olha, na verdade, há uma coisa importante que a gente tem que analisar. O Peru passa por uma crise de representação muito forte, porém a esquerda ela foi muito penalizada na última eleição. A Verônica Mendoza, que havia sido terceira colocada na última eleição presidencial, eleição real presidencial, que ganhou o PPK contra a Keiko Fujimori, ela ficou em terceiro lugar, quase passou para o segundo turno. Ela participou da última eleição parlamentar, que é diferente, são em datas diferentes da eleição presidencial, e o seu partido e praticamente toda essa frente ampla de esquerda foi arrasada nas urnas. Eles não conseguiram sequer eleger um deputado, um congressista, e a esquerda ficou praticamente fora do cenário político, apenas com algumas pequenas representações ligadas a alguns estados não tão relevantes no Peru. Então, a situação é muito complicada, não há uma perspectiva por parte na eleição de um resultado concreto favorável à esquerda, porém, há sim uma pressão da mobilização social que se possa causar, já que há uma pressão muito forte para a realização de uma Assembleia Constituinte, né? A população peruana pressiona todas as instâncias do poder público para que se realize, durante as eleições de abril de 2021, uma votação que convoque uma Assembleia Constituinte, já que há uma crise institucional terrível no país. A gente teve, 5 presidentes em um pouquíssimo tempo, em um ano praticamente, em um ano e meio, muitos presidentes, demonstrando que a Constituição em si já não atende o país, as necessidades do país e principalmente essa dinâmica social que a gente vive hoje, implantada em grande parte também pelo tema do lawfare, né? Eu acho que a democracia, na verdade, na América Latina, ela tem que renascer, não há mais condições da gente viver num sistema que foi inventado em 1700, na era da internet, do Twitch, do Instagram e TikTok. Há uma desestabilização do processo. É muito fácil de desestabilizar um processo democrático e a democracia em si, e o pior de tudo é que as pessoas não se dão conta. Então, chegou a hora de renovar. Bom, no caso do Peru, há ainda esse debate, esperamos, eu acho que vai ocorrer sim, vai acontecer a Assembleia Constituinte, e o resultado vai ser favorável, né? Vamos ver como é que vai... O que vai acontecer no país que precisa renascer, né? O Peru, que tem uma riqueza mineral tremenda, um país com uma riqueza cultural maravilhosa, era a capital do Império Inca,
e o berço do Império Inca, nesse momento, passa por uma grave crise institucional. Na verdade, não de agora, já de muitos anos. Né? Todos os presidentes do Peru estão presos nesse momento. Então, e além disso, um se suicidou. É uma situação, um caos total no país, um país irmão, esperamos que se restabeleça tudo. Eu acho que um dos países, pelo menos que eu acho mais fascinante a situação para essa corrida eleitoral é o Chile, né? Porque os dois maiores candidatos não poderiam ser mais opostos. Um é um conservador e o outro é um comunista, que muita gente às vezes confunde, fala, mas o Chile já teve Salvador Allende, que foi um presidente comunista. Não, Salvador Allende fez o bloco, né? Fez um bloco com os comunistas, mas ele era do PS, do Partido Socialista Chileno. O Daniel Radui é, de fato, do Partido Comunista Chileno. E ele está crescendo muito justamente porque ele tem um apelo muito bom com os jovens e ele é uma pessoa que está sempre, né, de frente na luta contra a opressão, né, realmente, porque apesar de todo o resultado positivo que teve no passado, na consulta popular, no referendo, o Chile ainda continua reprimindo as pessoas, continua jogando ácido nas pessoas na rua, continua prendendo pessoas, a polícia continua cegando, estuprando, matando, ainda tem prisioneiros políticos, e as pessoas acreditam que depois daquela consulta popular que tudo se acabou, mas na verdade não. O que acabou foi o interesse da mídia pelo que está acontecendo no Chile, mas as pessoas ainda estão nas ruas, né, lutando. Então, você acha assim, que o Daniel tem uma boa chance de concorrer, de brigar por essa eleição, ou isso só vai ser assim, mais um sonho frustrado da esquerda latino-americana? Bom, na verdade, você falou e tem razão. O Joaquim Lavín, que é um pinochetista declarado, atual prefeito do município da comuna de Las Condes, e aí do outro lado você tem o Daniel Jadue, Las Condes, que é uma das comunas, um dos distritos mais ricos do Chile, se não o mais rico do Chile, e ao outro lado você tem o Daniel, que ele é prefeito de La Recoleta, que é uma região pobre, né, operária, classe média do Chile. E ele ganhou uma projeção muito grande pela sua capacidade de argumentação. Ele se transformou num grande porta-voz da esquerda chilena, não só antes mesmo, inclusive, das marchas que geraram, né, a Assembleia Constituinte, perdão, não a Assembleia Constituinte, mas geraram o referendo. Ele já ocupava um espaço importante nos meios de comunicação, porém ele é do Partido Comunista Chileno. Há um medo, né, por parte da sociedade chilena do comunismo, isso obviamente gerado pelas empresas de comunicação, pelo pinochetismo, e também por certos setores de centro-esquerda e centro-direita, inclusive, já que eles não mantinham uma relação com o partido chileno até a reeleição da presidente Bachelet, antes que a gente conhecia a concertação, né, concertação dos partidos de esquerda, que surge numa grande associação, como uma espécie de um frente amplo pós-ditadura, eles se juntaram realmente para disputar contra o Pinochet o referendo, eles ganharam a eleição para o fim da ditadura. Ele não contava com o Partido Comunista e ele demorou muitos anos para o Partido Comunista realmente ser integrado nesse frente de esquerda, que se transformou num outro frente na reeleição da presidenta Bachelet. Então, que se chamava a nova maioria, né, a nova maioria. E o Partido Comunista Chileno, principalmente pela Camila Vallejo, né, a lideresa a grande líder estudantil da Revolução dos Pinguins, era o nome da revolução gerada pelos estudantes, que não foi revolução e não houve modificações, não conseguiram nada, mas ganharam uma grande projeção comunicacional. O Partido Comunista ganhou um outro ar, houve um ar de renovação e de participação da juventude ampliamente, e o Daniel tem chances, mas eu acho difícil, na verdade, muito complicado que um comunista ganhe uma eleição no Chile. Ele é um cara extremamente preparado e tem uma capacidade de comunicação e de argumentação tremenda, né? Se você assiste os programas de televisão onde há debates com a direita ou com a ultradireita chilena, ele realmente é notável, assim, quanto mais você compara ele com as outras forças, mais você vê como ele está preparado. Eu acho que é uma condição favorável, mas também eu acho que há uma sociedade muito, muito conservadora,
Inclusive, o Partido Socialista Chileno, desde o fim da ditadura, na verdade, se comportou como um partido de direita. Eu diria que o PS chileno é mais à direita que o PSDB do Brasil. É um partido que, na sua política econômica, é extremamente radical, casado com o neoliberalismo, né? E aí o Partido Comunista tentando sobreviver a essa pressão, né, dessa esquerda que se fez de direita, na verdade. Então, acho que há chances, mas acho difícil. Há uma fragmentação muito grande por parte da esquerda chilena. O PS, depois da Bachelet, não conseguiu criar nenhum novo liderazgo, e é o maior partido de esquerda do Chile, então, de centro-esquerda, né, considerado centro-esquerda. Eu acho que vai ser complicada a eleição, mas ele tem muita força. Vai ser complicado simplesmente por ele ser do Partido Comunista, porque o preparo, sem dúvida alguma, poderia ser o presidente. E tem outras duas eleições que já estão, né, causando uma certa polêmica. Antes da gente falar da Nicarágua, eu queria falar de Honduras, que recentemente perdeu mais um dos seus líderes populares, um líder indígena e sindical, que a mídia brasileira, eu vi que eles tiraram a parte de que ele era um líder sindical. Ele foi executado, né, no Natal, em sua casa. E ele já tinha sofrido essa ameaça. Então, assim, Honduras, assim como outros países da América Latina, aos moldes da Colômbia, está assassinando os seus líderes populares, né? A mais famosa até hoje sendo, né, a Berta Cáceres, né? E eles também, Honduras é um país que passou por um golpe de Estado, né, com a queda do presidente Manuel Zelaya, e eles vão agora novamente voltar às urnas. Você acha que tem uma perspectiva de ter uma virada, uma guinada progressista em Honduras ou não? Eu acho muito difícil, né? A América Central, na verdade, só sobreviveu na Nicarágua o sandinismo. O resto dos países praticamente nunca foram governados, a não ser o El Salvador com o FMLN, governado inicialmente pelo Maurício Funes, depois com o presidente Salvador Sánchez. Perdeu a eleição, ele foi arrasado na eleição, e também El Salvador vai ter uma eleição agora esse ano, uma eleição parlamentar, e as pesquisas indicam que praticamente o FMLN vai desaparecer do mapa político. Foi o maior partido, inclusive, da era pós-guerra em El Salvador. E no caso de Honduras, há um fortalecimento, sim, lembrando que o Zelaya não era de esquerda, né? O Zelaya, ele chega como um homem de direita, e pouco a pouco eu tive o prazer de conhecê-lo, conversar muito com ele, e ele contou realmente como ele deu uma guinada para a esquerda, entendendo realmente o que estava acontecendo no país e a sua responsabilidade com o chefe de Estado, e foi por isso que ele foi derrubado, né, no golpe de Estado. Então, é muito difícil que o país consiga dar um giro para a esquerda, apesar das pressões sociais, e há uma instalação, sim, já do fortalecimento, eu diria, dessa restauração conservadora, desse novo Plano Cóndor na América, principalmente na América Central, que sufoca cada vez mais a Nicarágua, que é o único país que ainda é governado pela esquerda, e muito fortalecido. Inclusive, o presidente Daniel Ortega tem um amplo apoio popular, muito mais daquilo que a gente vê nos meios de comunicação. Por isso as pessoas não entendem, às vezes falam, não, ele só consegue se manter porque é uma ditadura. Não, ele só está aí porque ele tem praticamente controle dos militares, quando na verdade ele está aí porque ele ganhou uma eleição com 75% dos votos válidos, com amplo apoio popular, senão ele teria caído, né, a partir obviamente, da desestabilização gerada pelos Estados Unidos durante o ano de 2018 e 2019. Mas agora a situação é um pouco mais tranquila lá na Nicarágua, apesar das grandes pressões, eles sobreviveram, né? E agora vamos ver, a América Latina inteira vai mudar, né? Com o Trump, a caída do Trump, e a derrota do Trump, e essa ridiculez que aconteceu no Congresso americano, com um homem vestido de búfalo sentado na cadeira do presidente do Senado. Eu acho que há um impacto na imagem daquilo que eles tentaram sempre exportar como uma grande democracia. Olha, só antes da gente chegar nesse assunto, eu queria só fazer um comentário, porque eu vi que isso saiu, obviamente, porque para falar mal da Nicarágua, a mídia se presta, né, a mídia hegemônica do Brasil, que eles erroneamente disseram que a Nicarágua está passando uma lei para bloquear a oposição de participar das eleições. Quando que, na verdade, se você lê, eu tive esse cuidado de ler a mídia oficial, o comunicado oficial do governo da Nicarágua, o que a Nicarágua está proibindo é de que partidos
de qualquer partido que seja, não precisa ser da oposição, recebam ajuda financeira externa para fazer suas campanhas de eleição. Por quê? Porque todos esses problemas que, por exemplo, em 2018 ocorreram vários massacres, inclusive um deles onde 35 pessoas morreram, foram financiados, foram por grupos que foram financiados pelo capital externo, mais precisamente pelo capital estadunidense. Então, para evitar que esse tipo de ação aconteça novamente, para evitar que esse tipo de grupo receba financiamento, receba arma, receba recursos para poder fazer um novo ataque violento contra a sociedade, o governo da Nicarágua colocou essa imposição. O que não é nada de radical, porque isso já existe em outros países, inclusive países da Europa, que o povo adora achar que é super democrático, e eu digo que, por experiência própria, que aqui não é nada democrático, já fazem, que é você não poder doar, você não poder, o partido não poder receber doação de países estrangeiros. Aqui, até na Escócia, eu achei engraçado isso, eu sou filiada ao Partido Separatista Escocês, e o Sean Connery era um dos filiados mais famosos, e o Sean Connery foi por anos um dos maiores doadores do partido. E ele parou de poder doar por partido porque ele tinha uma residência dele oficial no Caribe. Então, por não morar aqui, ele não podia mais doar para o partido. Ninguém disse que o Reino Unido era não democrático por proibir, né, que pessoas no estrangeiro fizessem doações. Mas como é na Nicarágua, é sempre errado, é sempre antidemocrático, porque democrático mesmo é o presidente perdedor ficar chamando o povo para uma guerra civil, para um ataque terrorista, para aterrorizar, né, os funcionários que até então estavam trabalhando para ele, né? Olha, é uma coisa bizarra. Bom, o que aconteceu nos Estados Unidos realmente surpreende alguns. Eu acho que até tinha demorado disso acontecer, e obviamente não é estranho que isso tenha acontecido, já que era anunciado e sabiam que o Trump ia fazer isso, e não houve um preparo da segurança do Congresso americano para proteger realmente e não permitir essa invasão. Há uma conivência por parte de todo o sistema de segurança aí, mas falando da América Latina, a gente não pode, como a gente pode tolerar que um partido político que não tem registro, isso é uma outra coisa, a maioria desses partidos não tem registro formal no Conselho Nacional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral, como é no caso do Brasil, e que essa agrupação humana que quer participar de uma eleição sem ter o registro receba dinheiro de fundações dos Estados Unidos ou de instituições de cooperação internacional, como é o caso da USAID, que a gente fala em espanhol, USAID, né, que é o mecanismo, é a instituição do governo dos Estados Unidos que entrega dinheiro para as oposições da América Latina, oposições à esquerda. Eles estavam doando, eles inclusive, para você ter uma ideia, no Equador, impressionante, em dezembro, eles fizeram uma doação de 60 milhões de dólares ao país. 60 milhões de dólares. Justamente para fortalecer a direita equatoriana em contra do governo do candidato do presidente Rafael Correa. E no caso da Nicarágua é mais escandaloso, porque realmente o que eles acabam financiando são ações de terrorismo, dos assassinatos, desaparições, explosões, treinamento de grupos paramilitares para poder enfrentar o governo e desestabilizar a Nicarágua. Isso acontece na América Latina inteira. No Brasil, você fala, né? Às vezes fica uma coisa meio como que você está inventando, você está meio louco, é uma teoria da conspiração, a gente sempre cai nisso. Mas não, é verdade. Você tem um financiamento direto de partidos ou movimentos políticos que não participam em eleições, eles recebem o dinheiro, eles se armam, eles criam todo um processo de desestabilização nos países, geram um golpe de Estado, e aí eles saem para dar entrevistas no mundo, para os meios internacionais, para as empresas de comunicação, dizendo que não há democracia no país, quando eles mesmos não são sequer partidos e recebem dinheiro de um governo estrangeiro que quer derrubar o governo local. Então, por aí você já imagina realmente o sufoco que é viver num país onde você tem a influência, o dinheiro dos Estados Unidos pressionando a que grupos armados matem, assassinem os membros de partidos de esquerda. Isso acontece muito na Venezuela, isso acontece muito na Nicarágua,
Isso também acontece muito em Cuba já há 60 anos, tentando e sobrevivendo e vencendo esses processos de desestabilização. Então, quando a gente olhar para a Nicarágua, a gente olhar para a Venezuela, você deve entender que, basicamente, esses golpes de Estado, essas tentativas de recuperar a democracia, como gostam de falar os estadunidenses e as empresas de comunicação, na verdade, são ações financiadas por essas fundações ou essas instituições que têm como objetivo distribuir dinheiro para gerar esse golpe de Estado. É uma coisa terrível. Eu que escrevo sobre essas incursões imperialistas dessas supostas ONGs, eu já perdi as quantidade de vezes que eu fui chamada de louca. E eu sempre falo, olha, tem uma diferença, tem uma linha tênue entre você ser louco e você estar na negação. E eu acho que a maioria das pessoas prefere estar em negação, achando que as coisas acontecem naturalmente, achando que é um levante popular. Falou, tá, sim, tudo é um levante popular quando você tem dinheiro dos Estados Unidos te bancando, né? E uma das coisas que está mais... Desculpa, te interrompi, perdão. Não, eu só ia falar que uma das coisas que está mais me incomodando, que eu realmente já briguei com os 3 gringos hoje por causa disso, é quando eles começam a falar dos Estados Unidos, da situação dos Estados Unidos, e começam a falar, não, porque essa república de bananas, pera lá que isso é pejorativo. E é aquela coisa, né? Tipo assim, as pessoas não entendem o significado do República das Bananas, né? Que tem toda aquela história com a American Fruit Company, né? Que usou das terras, né? Principalmente da América Central. Acho que o primeiro lugar, talvez, foi até Honduras, né? Que eles consideram que cunhou o termo. E que essas empresas dos Estados Unidos usavam de métodos quase escravocratas para suprimir qualquer tipo de revolta dos trabalhadores que eram explorados. Então, assim, eles davam poderes para os grandes latifundiários poder, né, realmente plantar as bananas para serem exportadas para os Estados Unidos. Então, você até falou do Gabriel Garcia. Eu lembrei que ele falou, né, uma vez da questão da República das Bananas, falando que essa República das Bananas trouxe modernidade para a América Latina, mas também trouxe muita dor. E eu acho que essa é a história, não só recente, mas acho que é toda a história da região, né? É você trazer alguma coisa que vai causar dor e que vai causar destruição. Então me dói, tipo, pessoalmente, quando eu vejo estrangeiros usando isso para falar desse episódio lamentável que está acontecendo nos Estados Unidos, mas que é lamentável naquelas, porque é tudo que eles fomentam no resto do mundo, né? Então, assim, assim, é uma fração de tudo que eles fomentaram, né, na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio, e agora eles estão experimentando o próprio remédio, né? Os Estados Unidos, desde a sua independência, a primeira ação que eles tiveram em relação à América Latina foi roubar a metade do território mexicano, né? Então, a gente deve entender que os Estados Unidos têm uma política pública, parte da doutrina, a doutrina Monroe, que tem como objetivo tratar o continente latino-americano e o Caribe como se fosse parte deles, né? Eles não podem... América para os americanos, né? Eles não podem permitir que qualquer governo ou qualquer determinação de um povo em relação ao seu processo político, econômico, possa ameaçar os Estados Unidos e os interesses dos Estados Unidos. Por isso, a presença dessas grandes empresas multinacionais, desde o começo do século XX, no nosso continente, sempre desestabilizaram os nossos países. No caso da American Fruit, eles eram os produtores de praticamente todas as frutas consumidas nos Estados Unidos. Eles pagavam os salários dos exércitos formais nos países da América Central. Inclusive, lembremos também que o Panamá era um país, antes de ser país independente, era parte da Colômbia, e a Colômbia não quis entregar o controle absoluto do território da Colômbia para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos financiaram uma pseudo-guerra
entre o Panamá e a Colômbia para separar o Panamá da Colômbia e ficar com o controle absoluto do país durante quase 100 anos. Então, o que acontece? Essas empresas financiaram as massacres, né? Por isso o livro, inclusive, As Veias Abertas da América Latina, que dá o nome ao nosso programa, do Eduardo Galeano, ele retrata muito bem isso que aconteceu na nossa América Latina com as massacres do começo do século XX, geradas pelas empresas que praticamente detinham o controle total da terra e também da mão de obra, quando o pessoal que trabalhava no campo falou, olha, a gente quer receber um salário, não é que a gente quer 13º nem ter férias, a gente simplesmente quer receber um salário, porque a gente está praticamente trabalhando por um prato de comida, e aí eles faziam uma greve e começaram as massacres, né? Aqui ao lado, pertinho de Santa Marta, fica a Zona Bananeira, né, conhecida como Urabá, que é uma das regiões mais violentas no começo do século XX, nos anos 20, houve uma massacre que praticamente gera esse processo de levante popular na Colômbia, que inclusive inspirou alguns dos livros do Gabriel Garcia Marques, justamente por uma violência, que não era uma violência do Estado contra a população simplesmente, era a utilização do Estado pelas empresas estrangeiras para massacrar os trabalhadores e não permitir que eles realmente gerassem mais custos às empresas, ou interrompessem a produção de exportação de qualquer tipo de produto. E a gente vê isso em todos os lados, né, da América Latina, no caso também, inclusive até do Oriente Médio, com a questão do controle do petróleo, tudo isso que eles estão fazendo. E agora lembrando que os Estados Unidos acabam de privatizar a água, né? A água nos Estados Unidos foi transformada num commodity que pode ser negociado no mercado bursátil em qualquer lugar do mundo. Então, cuidado ao Brasil e América Latina, que nós detemos quase metade da água potável e doce do planeta, a gente sabe o que pode acontecer quando os Estados Unidos tiverem um pouquinho mais de sede, né? Uma das coisas que eu acho mais engraçada em relação à água é que aqui na Escócia, você pode estar em qualquer lugar. Se você falar a água da Escócia, vai aparecer uns 3 escoceses, assim, falar, a água da Escócia é a melhor do mundo. A água da Escócia, sabe por que nossa água é boa? Porque a gente nunca deixou a Thatcher privatizar a nossa água. Então, eles têm orgulho das mananciais escocesas e do fato da água não ser privatizada, porque na Inglaterra a água é privatizada. Então é ótimo, né? Eu acho assim maravilhoso o orgulho que eles têm de falar minha água é estatal. A água é um bem indispensável para a sobrevivência do planeta, né? Como que a gente pode privatizar como que uma empresa? No caso da Bolívia houve até guerra, né? A guerra da água, justamente quando se privatizou a água na Bolívia, a Coca-Cola era dona da água praticamente da Bolívia. E no caso do Chile é privatizada, né? É uma barbaridade. O Chile tem a água, você pode comprar metros cúbicos, como se fosse comprar um tênis, comprar roupa, você pode comprar metros cúbicos. Agora eu queria saber quem pode estocar 1 metro cúbico de água. Né? É uma barbaridade isso. Mas no caso, muito provavelmente a nova Constituição chilena vai tratar isso, que é acabar com o fim da propriedade privada sobre a água. Né? É uma barbaridade. E ainda me chamaram de louca por ter compartilhado, né, o que o Dr. Jorge Rachid falou, e ele justamente falou dessa questão, né, porque o pessoal, por que eles vão querer pegar as geleiras? E ele falou assim, porque agora a água virou um bem negociável na Bolsa de Valores, então claro que eles vão querer estar em cima dessas geleiras que são constituídas de água potável, então assim, é dinheiro congelado ali no meio do mar. É um absurdo. E uma das melhores coisas que aconteceu até agora, assim, por mais objeções que a gente possa ter com Joe Biden, principalmente em relação à América Latina, o Joe Biden teve um papel lamentável no primeiro termo de senador dele em relação à Guerra das Malvinas, ele que, apesar da relação, todo mundo sempre briga comigo e fala, mas Natália, a Thatcher e o Reagan já tinham uma boa relação e não sei o que, claro que ele ia apoiar. Mas não, mas o Biden foi dar um discurso pedindo que o governo dos Estados Unidos fosse mais incisivo em colocar a Argentina no lugar dela em relação às Malvinas. Então, quer dizer, né, ele teve, né, essa mentalidade, né, imperialista de falar, vocês, pobres do Sul, não têm direito a essa terra que é de vocês, essa terra é da Europa. E agora, não é mais Europa, as ilhas se
lascaram com esse acordo da Brexit. Eu achei o máximo isso, eu ri horrores, vou ser bem sincera, porque o que vai acontecer? 70% do produto interno bruto das ilhas é por conta do mercado europeu, eles não vão ter mais acesso a isso. As ilhas, elas davam direitos de pesca a muitos barcos, principalmente espanhóis, por causa da pesca da lula, etc. Eles não vão ter mais esse direito, e o governo britânico abriu essa concessão junto com a União Europeia, porque justamente o governo argentino já tinha pedido isso juntamente com a União Europeia, que deixasse os territórios ultramarinos do Reino Unido, né, as colônias do Reino Unido, vamos usar o português claro, de fora de qualquer acordo do Brexit, para que eles pudessem resolver depois. Aí agora o pessoal lá das ilhas está revoltado. E eu não acho que eles têm que ficar revoltados, eu acho que eu desejo tudo de pior para eles, porque a maioria das pessoas que estão lá são justamente britânicas. E elas têm uma relação assim muito conflituosa com os argentinos, chegando ao ponto de pessoas que, mesmo que não sejam argentinas, se sintam coagidas a não falar em espanhol quando estão, né, nas Ilhas Malvinas, porque dizem que a população ainda olha para eles diferente, ainda tem um certo preconceito. E essas ilhas são basicamente subsidiadas, eram subsidiadas pela União Europeia, e agora o Reino Unido não disse o que vai fazer com eles lá, simplesmente falou, a gente tem que trabalhar para o melhor. E deixou todo mundo a ver navios. Essa foi basicamente a mensagem de final de ano que o Boris Johnson deu às Ilhas Malvinas, foi, olha, vamos trabalhar junto e tchau. Então, assim, talvez 2021 seja um ano muito positivo para a Argentina em relação a justamente, né, esse pedido, né, de soberania que eles têm em relação às Ilhas Malvinas. Talvez essa negociação volte a estar na mesa, né, dos políticos logo, logo. E lembrando que o Pinochet, o Chile apoiou a invasão, a chegada da Força Aérea e da Marinha inglesa contra a Argentina na Guerra das Malvinas, e inclusive toda a América, desde o Canadá até a Argentina, todos os países são signatários da OEA, né? Na verdade, dos países são membros da Organização dos Estados Americanos, que tem um acordo, um tratado de proteção mútua. Então, um ataque de um país estrangeiro a qualquer país da América ativaria automaticamente a defesa continental desse país. Coisa que não aconteceu quando a Inglaterra invadiu e tomou, bom, já era, né, as Ilhas Malvinas estavam sendo tomadas pelo Reino Unido, e no momento do conflito, em vez da América proteger a Argentina, os Estados Unidos e alguns países como o Chile apoiaram a invasão. É uma barbaridade, mas esse sentido, essa dualidade que os Estados Unidos têm, por exemplo, quando eles enfrentaram os negros, quando chegaram e cercaram o Congresso americano pedindo a defesa da sua vida, a reformulação das políticas públicas de defesa e da segurança civil, né, já que a polícia praticamente nos Estados Unidos apenas assassina negros, e como eles trataram os invasores, agora os brancos vestidos de búfalos invadindo o Congresso americano. Né? O diálogo até tem uma cena bizarra de policiais tirando selfie com os caras que invadiram o Congresso no lugar de detê-los. Isso é os Estados Unidos. O mais engraçado é que, por mais ridículo que os Estados Unidos sejam, eles têm uma certa noção de ridículo, porque eles pararam de, pelo menos essa nova gestão que vai entrar, parou de se comunicar com o Juan Guaidó. Então, assim, Juan Guaidó tem tentado se comunicar, assim, freneticamente com Joe Biden. Joe Biden está ignorando as ligações de Juan Guaidó. Essa semana, a União Europeia, né, deu assim, a cartada final, disse para o Juan Guaidó, então, você não é mais o presidente da Venezuela. Nunca foi, mas eles disseram que era. Inclusive, me fez recordar de um momento que eu acho que foi o momento mais épico, assim, de 2020, que foi quando o deputado irlandês, o eurodeputado irlandês, o Mike Wallace, foi para o Parlamento Europeu e
proferiu palavras de baixo calão em relação ao fato da União Europeia estar reconhecendo Juan Guaidó e não Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, e ele foi punido por usar essas palavras, que eu sou muito educada para repetir aqui para vocês a tradução dessas palavras, mas foi assim sensacional, porque esse eurodeputado, ele está sempre falando dessa questão do imperialismo aqui da Europa e dessa necessidade que a União Europeia tem de continuar essa agenda nefasta de dominação imposta pelos Estados Unidos, e a Europa continua, né, no mesmo caminho. Então ele sempre denuncia isso. Então foi sensacional. Então a Europa terminou com Guaidó. O Reino Unido, eu acho que as coisas aqui estão meio estremecidas desde que a embaixadora do Guaidó, que era uma mulher que ficou conhecida aqui por ter sido uma das namoradas do Mick Jagger, ela pediu demissão do cargo que ela nunca teve. Eu adoro isso. Ele é presidente de um país que ele nunca foi votado. O pessoal ganha cargo que nunca existiu, mas todo mundo diz que eles são ótimos, né? E essa mulher, a Vanessa Neumann, ela pediu demissão, disse que quer focar novamente nos negócios dela, então não vai ter mais tempo de cuidar dos negócios do Guaidó, ou seja, ela está pulando fora porque viu que dali não vai mais pingar dinheiro, que estava pingando muito. Até o Washington Post fez uma matéria falando que o Guaidó, esses embaixadores, supostos embaixadores do Guaidó, já tinham desembolsado mais de 40 milhões de dólares em bens que eram da Venezuela. Então, assim, muito desse dinheiro retido, quem financia muito dessas campanhas malucas que o Guaidó faz internacionalmente é a própria Venezuela, porque ele está roubando fundos do país que estão retidos por conta das sanções econômicas impostas tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos. Ele tem acesso a esses fundos e continua, né, fazendo essa suposta campanha humanitária dele, que de humanitário não tem nada, porque ele nunca deu nada para ninguém, só para os amigos dele. Na verdade, foi um grande assalto. Foi o melhor assalto, o melhor crime do colarinho branco dentro do lawfare que a gente conhece é o Guaidó, né, que permitiu, como a gente sempre diz, né, ele assume a presidência fictícia da Venezuela simplesmente para assinar uma série de documentos nos Estados Unidos para entregar aos Estados Unidos o capital do povo venezuelano que estava nos Estados Unidos, entre elas duas grandes empresas, uma delas Citgo. Só a Citgo custava 30 bilhões de dólares, e todo esse dinheiro o Guaidó assinou um termo qualquer para entregar a Citgo para o sistema financeiro americano. Foi uma barbaridade. A mesma coisa fizeram na Inglaterra com o ouro da Venezuela. Bom, a gente está acostumado. O Império vai tratar a gente como colônia sempre. Se não houver um processo de emancipação, de decisão de ser independente, de lutar pela essa segunda independência e definitiva do nosso continente, a gente vai continuar subordinado a esse tipo de ação. Por isso que é muito importante a integração dos nossos países, dos processos que permitam a gente criar uma capacidade econômica, de desenvolvimento científico, educacional, para que a gente cada vez mais dependa menos dos países que, quando decidem fazer alguma coisa contra as nossas nações, eles conseguem bloquear, eles conseguem impedir que a gente receba a vacina, eles conseguem impedir que o fluxo financeiro das exportações chegue até os países, até os povos. Eles impedem, inclusive, de que os países recebam comida. Então, você imagina a atuação deles, até onde eles são capazes de fazer qualquer coisa para impedir que a gente tenha essa capacidade de se libertar. Então, é importante esse processo de integração, através, como a gente falou, da ALBA, da Unasur, CELAC, são esses processos de integração que têm como objetivo o benefício nosso e não transformar o nosso continente num livre mercado simplesmente para que os produtos sejam importados com menos impostos. E qual é a sua dica de livro de hoje? Olha, eu vou recomendar esse livro que é espetacular. Thomas Piketty, Capital e Ideologia. Eu estou lendo faz um tempo já, tive que parar por muito trabalho, mas eu li um capítulo. É espetacular. Espetacular. É um livro que discute, ele cria um termo muito interessante, porque ele fala da desigualdade, na verdade, como grande problema da humanidade, e a desigualdade, a partir do ponto de vista da educação, do acesso à educação, também do acesso à propriedade privada,
e também do acesso aos serviços, né, o sistema financeiro internacional. Então, ele faz uma comparação, estudo entre Brasil, América Latina, África, Estados Unidos, Europa, Ásia, para tentar criar uma linha que permita dar insumos para que a sociedade possa entender da onde vem a desigualdade e como ela acaba gerando, na verdade, como ela acaba se gerando e como a gente conseguiria superá-la. Então, um livro fabuloso, Thomas Piketty, que é segundo The Guardian, ele é o rockstar da economia, é um dos grandes nomes da economia, é um homem brilhante, ele escreveu já também o Capitalismo no Século XXI, então recomendo, Thomas Piketty. É grande, mas vale a pena. Eu queria agradecer a todos vocês por terem nos assistido, né? Esse ano a gente vai ter muito mais programas e bastante assunto. A gente só deu aqui uma pincelada, porque realmente é muita coisa que já está acontecendo. Então, queria agradecer todo mundo, desejar para todo mundo um ótimo fim de semana. Um beijo a todos e a todas, nos vemos. Semana que vem estarei num lugar diferente e vou contar para vocês quando eu estiver. E eu tô aqui presa na Ilha da Praga.